Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje, eu gostaria de mostrar para vocês a minha adaptação de um jogo de Brawl Stars que eu escrevi. Eu jogo Brawl Stars há muitos anos, na verdade, eu jogo ele desde 2019, e é um jogo assim que eu sempre tive vontade de ver sendo adaptado, né? Em alguma outra mídia, né, no cinema, ou então uma série animada, alguma coisa assim desse gênero, porque é um jogo que eu acho que tem uma mecânica fantástica, tem personagens fantásticos, e desde que eu comecei a jogar, eu sabia que ele tinha potencial muito grande para uma adaptação. Bom, você deve estar se perguntando, né? O que é Brawl Stars? Brawl Stars é um jogo eletrônico para celulares, focado nos estilos de arena de batalha, multijogador, online e habilidade em terceira pessoa, desenvolvido e publicado pela empresa finlandesa Supercell. Nele temos uma visão aérea do personagem controlando em terceira pessoa, em batalhas individuais ou em trios em diferentes estilos, como de sobrevivência em grupo ou sobrevivência individual. Acredito que uma adaptação de Brawl Stars seria um sucesso para qualquer empresa de entretenimento que decidisse adaptar os personagens do jogo para um filme ou série. Nos últimos 6 anos, para ser exato, os estúdios de cinema e de televisão têm investido pesado em adaptações de jogos eletrônicos. Desde 2020, muitos jogos que nunca seriam sequer cogitados para serem adaptados em outras plataformas, exceto nos seus nichos de origem, receberam investimento massivo. E hoje temos filmes como o do Sonic, do Mario, entre outros jogos considerados complexos demais para serem adaptados em outras mídias. Pensando em uma possível adaptação de jogo eletrônico, eu escolhi Brawl Stars. Bom, eu já expliquei para vocês basicamente porque eu escolhi esse jogo, né? Porque ele tem uma mecânica muito interessante, cada personagem tem uma mecânica diferente, cada personagem tem uma biografia. Cada personagem pode ser customizado, desde as roupas do personagem até os ataques do personagem. E o jogo acontece dentro do fictício parque de diversões Star Park. O que é o Star Park? O Star Park, ele na verdade, um grande parque de diversões com diferentes cenários, que você pode interagir com o cenário, certo? E os personagens são colocados lá para batalhar uns contra os outros, até que o jogador vence a partida, e vencendo a partida melhora seus personagens que vai adquirindo conforme joga. Bom, dito isso, vamos falar dos personagens disponíveis para jogar que podemos servir para adaptação. Bom, eu escolhi a Shelly como a nossa protagonista, o Colt, o Brock, a Piper e o Griff. Continuando. O Bull, a Bibi, o Corvo, a Pam, a Jessie, o Bo, a Anitta, o Leon, o Poco, a Rosa e o Spike. Continuando. Dynamite, Belly, Sam, El Primo, o El Rudo, que é, na verdade, uma das roupas do El Primo, mas eu considero ele como um personagem à parte, embora os personagens tenham a mesma mecânica. Rico, Barley, Daryl e os robôs de combate. Bom, agora que eu apresentei os personagens para vocês, né, eu queria falar um pouquinho sobre a minha história com Brawl Stars. Bom, sou jogador de Brawl Stars, né, desde a época que o jogo foi lançado, em 2019, começo de 2019. Conheci o jogo por meio do canal Área Secreta, né, tá aqui o vídeo que eu assisti. Inclusive, desde que o jogo foi lançado, eu jogo pelo menos uma vez a cada 3 meses, eu sempre estou melhorando meus personagens. Aqui ela tem uma foto, basicamente, promovendo, né, o Star Park. Aqui tem a foto do jogo, né, como é que funciona o menu do jogo. Aqui você tem a personagem que eu falei, a Shelly, é a personagem que você ganha quando você começa a jogar da primeira vez. E você tem aqui os modos de jogo, né? Combate, caça-estrelas, pique gema, roubo, todos contra um, futebol, cerco, combate de robôs, chefão, enfim. Basicamente é isso que eu tinha para falar. Agora eu vou apresentar os personagens para você. A Shelly, ela é a responsável por manter, né, o parque seguro, junto com o coach, né? A Shelly, ela é a nossa vigilante, ela usa uma espingarda. O coach, ele é o grande atenção do parque, né? Ele usa seus 2 revólveres. Temos aqui o Brock, que é um aficionado em videogames, né? Ele usa esse lança-mísseis. Temos aqui a Piper, né? A Piper, ela tem uma confeitaria no jogo. Aqui ela é também uma pessoa muito rica dentro do jogo, né? E ela tem essa arma que ela usa, que é a sombrinha, a arma dela tá dentro da sombrinha. Temos o Griff, que é um empresário ganancioso. Na minha adaptação, ele é responsável pela construção do parque. Temos o Bull, a Bibi e o Corvo. Eles são um trio, né? O Bull, ele é dono de um restaurante, certo? O Corvo, ele, na verdade, é um corvo que ganhou poderes de falar, né? E andar como ser humano, né? Ele é um corvo que se transformou em ser humano, não o contrário. Temos a Bibi, né? Temos a Pam e a Jessie, que elas são mãe e filha, elas são construtoras geniais, né? Elas constroem máquinas, aparelhos, robôs. Nós temos o Bo, a Anitta e o Leon, né? Que eles são nativos, indígenas, né? Eles têm, cada um tem uma habilidade, né? O Bo é bom com arco. A Anitta, ela invoca o espírito animal dela, que é o Bruce, que é o urso. Tem o Leon, que ele tem o poder de ficar invisível. A gente tem o Poco, que ele é o músico do jogo, né? A gente tem a Rosa, que ela é a botânica do jogo. Tem o Spike e a Sakura, que na verdade é a versão feminina do Spike, eles têm a mesma mecânica no jogo. Temos também o Dynamite, que ele é um mineiro, que ele adora jogar dinamite. Temos a Belly, né? Temos o Sam, que eles lutam contra os robôs, né? Temos o El Primo, né? Que ele é um lutador mexicano. Temos o El Rudo, que é outro lutador. Temos o Rico, ele ganha esse apelido porque as balas dele ricocheteiam. Temos o Barney, que é o barista. Temos o Daryl, né? Que é o robô pirata. E nós temos os robôs de combate que nós enfrentamos no jogo. Bom, feitos esses esclarecimentos, nós podemos ir para a nossa abertura. Em um mundo onde a batalha nunca termina e as memórias são meras sombras do passado, 3 heróis improváveis, a vigilante Shelly, o incansável coach e o cínico Brock, descobrem que o paraíso colorido do Star Park é, na verdade, uma prisão de alta tecnologia. Forçados a jogar uns contra os outros até restar apenas o vencedor, o trio precisará unir forças com os outros jogadores para colocar um fim a esse ciclo de violência e recuperar suas vidas reais, enquanto as sinistras forças do parque farão de tudo para manter o jogo como sempre foi. Bom, pessoal, essa é a sinopse que eu pensei, tá certo? Feitos esses esclarecimentos, vamos para a nossa história. A abertura.
Da aurora dos tempos se tem registro das batalhas dos Klingons, ouvidas pelo único instinto mais antigo que se pode imaginar, o instinto de sobrevivência. Os Klingons habitam um local conhecido como Star Park, a maior arena de batalha já criada. Eles viveram muitas vidas, aguardando ansiosamente pelo momento do encontro derradeiro, quando os que restarem batalharão até restar apenas um, isto é, Brawl Stars. Bom, aqui basicamente a gente tem o nosso cenário, onde vai se passar boa parte do nosso filme. Eu pensei no estilo de filme, porque seria uma forma ideal de contar a história. Aqui nós temos o cenário do deserto, porque originalmente o Brawl Stars ele tinha essa temática de faroeste. E os nossos principais personagens dessa abertura do filme são a Shelly, o Colt e o Brock enfrentando o Dynamite, na mina localizada no deserto. Uma grande explosão acerta os trilhos, o que faz várias gemas voarem. Shelly aparece e mostra que veio para decidir o problema. Dynamite aparece rindo histericamente ao longe e afirma que vai ficar com todas as gemas para ele. Quando Shelly pensa em algo para dizer, Colt toma a dianteira e começa a disparar contra Dynamite. E grita, cuidado, aqui vou eu. Colt usa seus 2 revólveres para acertar as bombas que estão nas mãos de Dynamite, e retruca com uma risada de nervosismo. Antes de sair voando pelos ares, Shelly solta um suspiro de tristeza. Mais uma vez Colt roubou seu momento. Brock aparece ao lado de Shelly e pergunta o que aconteceu. Shelly diz que está cansado de ver Colt sempre levar a melhor e que não entende que o público vê nele. Brock diz que isso faz parte da vida e está na hora de ir embora. Depois dessa batalha de Big Gemma, vemos uma visão aérea, enquanto Shelly pergunta a si mesmo o propósito de continuar fazendo aquilo todos os dias, com o mesmo objetivo. A visão aérea mostra o Star Park, um parque de diversões onde o público observa eufórico as batalhas que tomam o parque, que é habitado pelos guerreiros, né, os Klingons, os Brawlers. Por isso o nome do jogo é Brawl Stars, estrelas da batalha, basicamente na tradução livre. Os personagens mais famosos já criados. O parque tem diferentes cenários, o cenário da mina, o cenário do deserto, o cenário da cidade, o cenário das mansões, o cenário da praia, entre outros. Estou aqui dando exemplo, né? Aqui a gente tem os nossos personagens, né? Isso aqui eu tirei de uma animação lançada pela Supercell. Supercell, ela sempre lança, né, animações de Brawl Stars quando ela está divulgando alguma novidade do jogo. Continuando a nossa história, Shelly vai até o cenário da cidade, onde encontra Rosa, sua irmã mais nova. Rosa está cuidando das plantas quando Shelly chega tirando. Rosa usa seus poderes de planta e começa uma luta com Shelly. Shelly diz, vamos jogar? Rosa diz, que chato. Elas começam uma briga, até que começam a rir e a briga acaba. Shelly pergunta se Rosa nunca se cansa de fazer a mesma coisa todo dia. Rosa diz que ama ser rodanha e que se Shelly está cansada de ser vigilante do parque, poderia procurar outra profissão, que o parque entenderia. Shelly fala que ver Colt se gabando todos os dias é o que lhe cansa. Rosa diz que Shelly se subestima, e então ela ri. Rosa mostra para Shelly o folheto que guardou quando da abertura do parque, onde mostra Shelly na capa, com os dizeres, vamos pegá-los, com as gemas ao fundo dos robôs de combate. Shelly tem a ideia de ir até o computador mestre, onde os guerreiros são designados para as partidas. Shelly diz que se Rosa for com ela, ou se mais guerreiros forem com ela, e pedirem por uma atualização do jogo, todos podem se beneficiar disso, pois o sol esquenta todos quando atinge a Terra. Rosa gosta do trocadilho com plantas, mas logo interrompida por Piper, que aqui na nossa adaptação é a chefe de Rosa, e diz que as plantas não vão se regar sozinhas. Piper detesta Shelly, pois Shelly costuma jogar com Colt, algo que ela não gosta, pois Piper gosta de Colt. Piper diz que Shelly precisa parar com essas ideias subversivas de mudanças, pois todos os guerreiros estão satisfeitos com seus respectivos papéis no parque de diversões. Shelly retruca e diz que todos têm o direito de pensar por si mesmos, e Piper diz que pensar demais dói, então ambas engatilham suas armas, uma na direção da outra, e Barley intervém, deixando uma garrafa cair ao chão. Ops, foi mal, diz Barley. Um ácido fedido toma conta da casa de Piper, e Shelly diz que tem coisas mais importantes para fazer, e disse que sentiu falta de Barley, mas que não vai ficar onde não é bem-vinda. Foi um prazer, retruca Barley. Piper diz em voz alta para Shelly que vai embora. Lembre-se dos seus modos. Piper diz para Barley que eles precisam avisar a diretoria, antes que seja tarde demais. Barley diz, estou pronto para servir. Bom, basicamente aqui explicando para vocês, né, essas palavras em inglês que estão aparecendo são das falas dos personagens do jogo. Então elas são uma referência quando a gente está jogando, né, a gente escuta os personagens se comunicando, né. Enquanto isso, Colt conversa com Brock sobre como foi divertido ver Dynamite voar pelos ares. Brock ri e diz que também foi engraçada a cara de decepção que Shelly fez quando Colt tomou a dianteira e recebeu a pontuação de melhor jogador da partida. Brock diz que Shelly anda esquisita por conta de alguma coisa, e ele também não está gostando de algo que está acontecendo dentro do parque. Colt diz a Brock para não se preocupar com isso, pois o controle do parque cuidaria de tudo. Brock dá de ombros e empurra Colt para o lado, mas ambos são atingidos por Hulk, que veio correndo na direção deles e os derruba. Hulk diz que está ansioso para esmagar Colt pela última vez. É nesse instante que o corvo aterrissa com o Bibi em suas costas. Brock fica apavorado só de olhar nos olhos do corvo. Ele avisa Colt que da vez passada a batalha tinha sido sem corvo. Colt diz que não tem medo de ninguém. Brock diz que não é para ter medo, é para ter consideração com a própria vida. Bibi retruca e diz que se os dois terminaram de namorar, estão com pressa para começar a jogar. Ela está com pressa para começar a jogar. O controle do parque anuncia que a próxima partida será entre Bibi, Bull e Corvo contra Colt, Brock e um terceiro jogador aleatório. O sistema seleciona Daryl, o robô pirata. Colt diz que o sistema está de sacanagem. Daryl aparece rolando enlouquecidamente, cantarolando algo indizível. Daryl, o robô barril, aparece e o jogo se inicia. Desta vez a partida é no modo roubo. Quem ganha é quem destruir o cofre do adversário primeiro, dentro do tempo limite de 3 minutos. Bull ri e diz que eles estão fritos. O jogo se inicia e depois de uma violenta batalha, Bull sai vitorioso, com ele arremessando Bibi para arrebentar o cofre da equipe de Colt. Colt fica estarrecido, perplexo por ter perdido. Brock diz que faz parte da vida perder, mas Colt está convencido de fato há algo estranho acontecendo. Aqui a gente tem a cena dos nossos personagens, né, interagindo. Então Colt diz a Brock que devem ir até o centro do parque pedir explicações. Eles usam uma catapulta que estava na saída do local do jogo, saltam por uma considerável distância, até cair em cima de Shelly, que já estava adiante. Colt pede desculpas a Shelly pela escolha de transporte, mas Shelly diz que eles poderiam ter caído em cima de outra pessoa. Shelly diz que vai investigar por que os cenários e as partidas estão se repetindo com tanta frequência. E Brock diz que não é só isso. Faz muito tempo que ele não acha a caixa de som dele, e isso também é muito estranho. Colt e Shelly sempre olham e não entendem o que aquilo tem a ver. Colt diz que gosta muito de jogar com Shelly, porque sempre que ela está na partida com ele, ele vence.
Shelly diz que está cansado de jogar toda vez algo que é idêntico e quer algo novo, uma mudança para variar. Shelly diz para Coach não levá-la mal, porque ela não gosta nem um pouco da atitude de Coach, não entende por que ele público gostar tanto da atitude debochada dele. Coach diz que Shelly está exagerando e eles começam a discutir enquanto Brock faz caras engraçadas. Nesse momento, Griff aparece e diz para eles se acalmarem. Griff entrega 3 fichas para cada um do trio e diz que eles podem ficar sossegados, que o Star Park sempre resolve todas as dúvidas de seus jogadores. Shelly começa a fazer várias perguntas a Griff, como um questionário interminável, e Griff sempre responde de forma objetiva, criando um diálogo engraçado. Sim, não, talvez, quem sabe. Coach percebe que aquilo não levaria a lugar nenhum, já que Griff era só mais um personagem do parque, assim como eles pensavam. Então, eles inserem suas fichas no computador central do parque. Essas fichas foram cedidas pelo Griff. E a gente tem a cena da lojinha do Griff. Continuando. Shelly e companhia recebem saudações do computador. Após Shelly perguntar sucessivas vezes o porquê do Star Park continuar o mesmo sem mudanças, o computador mestre se limita a dizer que o parque agradece a sugestão e deseja a todos um ótimo dia. Shelly fica chateada e começa a dar tapas no computador, até dizer que está cheio de ser rejeitado e não basta, explodindo ele com um tiro cheio. É nesse momento que o parque aciona um sinal sonoro e Coach diz que Shelly não deveria ter feito isso, que era só continuar com outra batalha e que tudo voltaria ao normal, e Brock entra em pânico. Shelly diz que agora vai até o fim em busca de respostas, até que houve um disparo que quase acerta. Robôs de combate começam a cercá-los, alguns armados com laser e outros com luvas, dispostos a encerrar o assunto de maneira menos pacífica. Coach diz que eles não têm escolha em ser vidáveis. Shelly engatilha sua espingarda, Coach saca seu revólver e Brock respira fundo antes de puxar seu lança-mísseis. É o momento da verdade. Shelly pergunta como Brock guarda aquela coisa enorme. Quando Brock vai responder, é interrompido por outro disparo de outro robô de combate. Os três se juntam em partem para a ação. Depois de 5 minutos de muitos tiros, Shelly e Brock derrotam todos os robôs de combate enviados para eliminá-los. Brock poupa um dos robôs e pergunta quem foi que enviou eles. O robô é direto em responder. Acesso não autorizado. Shelly diz que alguém está escondendo a verdade deles, e sozinhos os três não vão conseguir nada. Coach dá a ideia de chamarem mais jogadores e irem até a diretoria do Star Park atrás de respostas. E Shelly lembra quem pode ajudar. Aqui a gente tem onde se passou, né, a batalha do Bull contra o Coach. Continuando a nossa história, em outro local, Bull, Bibi e Corpo travam uma nova disputa e derrotam mais um trio de jogadores formado por Dynamite, Pan e Jesse. Jesse diz que se Shelly estivesse ali, ela teria dado uma surra nos malfeitores. Pan diz para Jesse não falar palavras feias. A Jesse é uma criança. Dynamite diz que eles não dão certo como trio e diz que quer se unir ao grupo de Bull. Bull aceita. Eis que Shelly aparece junto de Brock e Coach. Shelly diz que o parque arruma uma cilada para acabar com os jogadores, mas Bull e sua equipe a ignora. Jesse fica muito feliz por ver Shelly e abraça. Coach pergunta por que não ganha um abraço também. Jesse diz que Coach está fedendo. Coach responde e diz que é o cheiro da vitória. Pan abraça Coach e o levanta do chão, afirmando que com Coach elas certamente teriam vencido a partida. Pan diz que pretende transferir o modo de jogo de roubo em trio para nocaute em grupos de 5. Coach diz que eles não estão ali para uma nova partida. Ele explica que foram atacados por um exército de robôs de combate e faz algum tempo que suspeitam de atividades esquisitas no parque, como algo esquisito que estivesse rolando. Shelly diz que sozinhos não podem fazer muita coisa, pois mais robôs já aparecerão e não conseguiriam vencer todos eles. Pan diz que ela e Jesse estão dispostos a ajudar, desde que alguém vigie a Jesse. Jesse diz que já tem idade para se cuidar sozinha, e Pan abraça, repreendendo-a por falar demais. Shelly pergunta se Bull e os outros não querem descobrir o que está acontecendo no parque. E Bibi diz que isso não é problema deles, pois Shelly deve estar com inveja do sucesso dela. Shelly ignora e Shelly vai embora, mas não antes de barulhos estranhos tomarem conta do local. Passos pesados são ouvidos, a poça de água tremula, o chão estremece. Todos olham para cima, vem um robô chefão se aproximando para exterminá-los. Dynamite grita para todos correrem o mais rápido que puderem. Os jogadores se unem e começam a correr como um grupo unido, enquanto fogem dos mísseis lançados pelo implacável robô chefão e destrói tudo por onde passa. Shelly e Coach tentam contra-atacar, auxiliados por Bull e por Dynamite, que tentam derrubar o robô chefão com tiros e explosões, mas nada dá certo. Brock ajuda a Pan a montar um pulso que vai energizar a equipe e também pode destruir o robô chefão. Pan diz que criou aquele objeto já sabendo que a regeneração é muito demorada. Jesse quer entrar na briga, então puxa seu arco e começa a disparar na direção do robô chefão. Os tiros de Jesse, de fato, machucam o robô, que se volta na direção dela. O robô então se prepara para desferir um soco esmagador quando Coach salta e resgata Jesse de um golpe fatal. Coach fica muito ferido. Os robôs chefão têm pontas afiadas em suas mãos. Jesse chora por ver Coach ferido e Coach diz que era o certo a se fazer. Shelly fica furiosa, então arma seu ataque especial. Um disparo de perto que destrói uma das pernas do robô chefão, que ameaça tombar em cima dos jogadores. O corvo salta e resgata Bibi e Shelly. Bull agarra Dynamite e Brock e evita que sejam atingidos pelo robô chefão. O robô chefão então dispara mais alguns mísseis antes de Bibi usar seu golpe especial, um chiclete surpresa, que envolve os jogadores e os protege da explosão. Todos os jogadores do Star Park ouvem a explosão. Piper corre para a janela e fica chocada com o que vê. Barley diz que algo aconteceu e que eles devem averiguar. Piper usa seu guarda-chuvas e sai voando nele. Graças ao chiclete de Bibi, todos estão a salvo, menos Coach, que está ferido e precisa de ajuda. O corvo fala que conhece um curandeiro que pode salvar a vida de Coach. Shelly diz que vai levá-lo imediatamente, mas Piper aterriza e corre para ver Coach. Ela diz que Coach precisa de ajuda com urgência e o corvo fala que sabe como ajudar. Piper vai levar Coach até Poco, nome do curandeiro da região. Piper, Barley, Pan, Jesse e o corvo vão com Coach ferido em busca do tal curandeiro. Shelly e Brock convencem Bibi e Bull a ajudá-los. Dynamite diz que vai ficar para limpar a bagunça. Shelly diz que vai aguardar o tempo que for preciso para rever Coach. Coach acena com um sinal de positivo. Começa a jornada de Shelly em busca da verdade. Shelly, Brock, Bibi e Bull caminham pelo deserto em busca de respostas. Shelly encontra um trio de indígenas que diz saber onde encontrá-las. Shelly diz que quer saber por que o jogo quer exterminá-los ao invés de responder as perguntas dela. Os indígenas se apresentam como Bo, Nita e Leon. Bo é o pai de Nita e de Leon. Bo é o chefe da tribo, enquanto Nita é o avatar do deus urso. E Leon é o avatar do deus lagarto. Bibi diz que não está interessada nesse papo furado e quer saber se eles três vão ajudar a descobrir a verdade do Star Park ou não. Nita não gosta nada do estilo de Bibi e elas discutem, com Nita a desafiando para um combate em trios. Se Nita vencer, eles entregarão suas armas, mas se Bibi e Shelly vencerem, eles irão com eles, pois provaram seus valores como guerreiros. Shelly, Bull e Bibi formam um trio contra Bo, Nita e Leon. Brock deseja sorte aos três. Bull diz que vai na frente, e elas ficam com suporte. Bibi e Shelly se entreolham e dizem não em uníssono. Leon diz que isso vai ser muito divertido.
Quando a partida começa, Bibi diz para Shelly não atrapalhar. Shelly diz que vai vencer os 3 sozinha. Leon então desaparece, como que num passe de mágica. Nita então ativa o espírito do urso e o urso negro de fato aparece e avança em direção a Shelly. Hulk se adianta e segura o urso e os dois iniciam uma briga ferrenha. Bo dispara flechas contra Shelly e Bibi, obrigando Bibi a usar seu taco de beisebol para desviar as flechas de Bo. O taco é de metal e assim Bibi se defende brilhantemente de Bo. Shelly tenta acertar o urso, mas ele arremessa Bo para longe. O urso parece imune aos tiros de Shelly. Shelly tem a ideia de usar seu segundo golpe especial, da super velocidade. Quando o urso parece que vai destruir Shelly, Shelly desvia e começa a correr tão rápido como se todo o resto ficasse lento demais. Shelly se aproxima de Bo e acerta um golpe que o derruba. Shelly então se aproxima de Nita e consegue derrubá-la também. Antes que Shelly tente achar Leon, o tempo acaba e ela volta ao normal. Muito cansada, uma agulha atinge e ela cai imóvel. A agulha de Leon paralisa os adversários, como explica Nita. O urso tenta atacar Bibi, mas ela acerta um golpe decisivo e nocauteia o urso. Bibi, a última de pé, desvia dos ataques de Leon, que está invisível. Bibi enche uma bola de chiclete que explode e acerta Leon, terminando com a invisibilidade dele. Bibi acerta Leon em cheio e vence a partida. Nita e companhia aceitam se juntar ao grupo de Shelly, com a condição de que ajudem eles a solucionar o problema da falta de suprimentos da tribo. Shelly aceita a condição de Nita e o grupo agora tem 7 jogadores. Do outro lado do parque, nossos heróis correm tanto tempo para salvar Colt. Barley e o Corvo colocam Colt dentro do vagão de trem que percorre o parque, enquanto Pan e Jesse mantêm contato visual com Colt, tentando tranquilizá-lo e mantê-lo acordado. Piper diz que o local onde eles podem encontrar Colt fica alguns minutos de trem. Durante a viagem, Colt agradece que Pan e Jesse estejam salvos e diz que deveria estar mais presente com elas nas batalhas. Jesse pede desculpa por ter sido delicada com ele. Colt diz que Jesse ainda é muito jovem para fazer coisas ruins e eles finalmente se abraçam. Pan e Piper conversam sobre o que a Shelly quis dizer sobre a verdade do parque, e Piper desconversa, afirmando que tudo não passava de algum delírio de Shelly, já que ela foi a única insistindo nesse assunto. Pan diz que isso não é verdade, pois Griff controla o acesso de todos os jogadores ao computador central, e se ele se recusou a dar explicações, então com certeza Griff sabe de algo e não quer que os demais jogadores saibam. Piper começa a soar frio e diz que a distração de Colt está aí logo à frente, encerrando o assunto. De longe, alguns robôs de pequena estatura semelhantes a lixeiras sorrateiramente se esgueiram entre o cenário, vigiando os jogadores. Uma figura obscura, em algum lugar obscuro, observa os jogadores através da lente desses robôs, e diz que o jogo precisa ser formatado, mas não antes de se ter garantia de que todos os jogadores estão devidamente conscientes. A figura obscura então alerta seus capangas espalhados pelo parque para eliminar os insurgentes. Colt é levado até o bar de Poco, onde ele e seu trio musical ensaiam para a próxima apresentação. Poco apresenta seus jogadores e diz que está muito feliz que alguém veio para assistir a seus ensaios. Poco é, na verdade, um mariachi, um músico mexicano que tem um aspecto assustador de caveira, mas uma personalidade oposta ao visual. É simpático com os visitantes e se apresenta com outros 2 músicos, Desesperado e Serenata. Piper mostra sua credencial como pessoa influente no parque, e Poco logo entende que está diante de alguém muito importante. Piper explica que seu amigo Colt foi ferido em uma partida, e o sistema do parque não recuperou a saúde dele automaticamente. Poco logo aceita ajudar, e para isso começa uma cena musical engraçada, que faz uma estranha onda verde emanar do violão de Poco que atinge Colt, restaurando completamente a saúde dele. Colt e os demais ficam surpresos com o poder de cura de Poco, e perguntam por que ele não participa das batalhas. Poco diz que se cansou de batalhar todos os dias e decidiu voltar às apresentações, pois era o que ele mais gostava de fazer. Aqui a gente tem uma imagem do Colt, né? Muito bonita esse papel de parede. O clube então é interrompido por uma marcha assustadora de diversos robôs de combate, que dessa vez estão sob a liderança de Rico, o caçador de recompensas do parque, e que parou diante do grupo de Piper apenas para declarar que a diretoria do parque considerou todos os jogadores perigosos e que eles devem se render, sob pena de banimento. Colt e Rico se encaram e Colt diz que eles estão cientes de que o parque esconde a verdade deles, mas que não vão se render enquanto não descobrirem a verdade. Rico diz, eu não venho em paz. Colt diz, está na hora de jogar. Colt e Rico começam a trocar tiros, com Colt acertando vários robôs atiradores que estão do lado de Rico. Piper se esconde atrás do palco onde Colt se apresenta. Barley, Pan e Corvo começam a lutar também, para ajudar a derrotar o robô de mal. Rico acerta vários ricochetes e um deles acaba acertando Barley, que tentava proteger Jesse e Piper. Mas o tiro ativa o protocolo indesejado de Barley e ele captura Jesse prendendo-o com seus braços metálicos. Mesmo em vantagem, Rico acerta Pan e Corvo, mostrando sua habilidade como atirador, deixando-os imóveis. Graças às suas balas de chiclete que imobilizam os jogadores, Colt tenta então acertar Rico, mas é tarde. Pan e Corvo foram imobilizados. Corvo foi cercado pelos robôs de combate. Barley trocou de lado e Jesse foi capturada. Colt levanta as mãos e parece se render. Quando ao fundo, um trem vindo e Shelly e sua nova equipe estão vindo. O Corvo é astuto e aproveita a distração do trem para romper a armadilha de Rico, usando as próprias lâminas para escapar. Então acerta Barley em cheio, que faz Barley soltar Jesse, instantes antes dele explodir. O Corvo salva Jesse e então voa com ela até o trem. Colt então corre o mais rápido que pode na direção do trem, enquanto o Rico tenta acertar Colt, mas Bo e Shelly atiram contra Rico e seus robôs, fazendo-os explodir. Aqui a gente tem uma cena, né, mostrando o Rico com o caçador de recompensas e o Colt, muito bonito essa arte. Pan se despede implorando de Jesse e diz que Jesse precisa fugir. Pan fica para trás e acaba capturado pelos robôs de combate. Com Barley e Rico destruídos, Poco, Pan e Piper são jogadores restantes no local, após a fuga dos demais. Piper é a única que não está detida e seu guarda-chuvas para retirar a armadilha de cima de Pan. Pan não entende o que está acontecendo e Piper dá um tiro a queima-roupa em Pan, não para eliminá-la. O tiro acerta Pan e ela rapidamente esquece o que estava rolando. E Piper diz que os jogadores foram todos controlados por algum tipo de lavagem cerebral que Shelly causou. Pan foca em derrotar Shelly a qualquer custo. Alguém fala com Piper através do mini robô que veio até ela. Muito bem, Piper, siga com o plano. Use sua habilidade para formatar as mentes dos jogadores, assim eles não vão se lembrar do que aconteceu e tudo voltará ao normal, diz uma voz assustadora através do robô. Esta não é a minha primeira vez, declara Piper, rindo baixinho. Piper olha para o que sobrou de Barley e Rico e diz que eles já podem parar de fingir. Magicamente, Rico e Barley se reconstroem por meio de eletromagnetismo entre suas peças e engrenagens mecânicas. E o trio sinistro se junta a Pan para caçar os jogadores insurgentes contra o parque. Eu esqueci de falar, o Daryl também participou, mas a participação dele foi menor. Poco exclama que ainda está ali e pergunta se alguém poderia ajudá-lo, mas ele e seus 2 amigos mariachis ficam para trás. Poco diz que isso não foi nada legal. Colt e Shelly se reencontram e Shelly abraça Colt, perguntando se ele está bem. Colt diz que vai sobreviver graças à cura de Poco, e se pergunta onde o Poco estava. Bibi diz que só Colt, Jesse e o Corvo conseguiram escapar da sala dos robôs de combate, e que o trem é o único lugar seguro desses robôs.
Shelly diz que agora precisa encontrar os jogadores restantes para destruir o controle do parque, dando fim a toda aquela confusão. Jessie chora por ter se separado de sua mãe. Pan e o Corvo, de sua mãe, Pan e o Corvo a consola. Corvo diz que quando era apenas um passarinho, se separou de sua mãe, precisou se provar como jogador sozinho, até encontrar Bibi e Bo. Jessie fica mais calma e para de chorar. Boo e Bo armam um plano para destruir o controle mestre do parque, mas para isso precisam desativar as zonas quentes. 3 pontos específicos do mapa do parque que transmitem energia elétrica para todo o sistema de funcionamento. Bo sugere se dividir em trios, cumprir um local triangular e um ponto de encontro que possam dar apoio uns aos outros. Shelly acha a ideia brilhante, diz que pode dar certo, pois obrigaria a diretoria do parque a dar as caras. Subitamente, diversas estrelas começam a pulsar nos peitos de todos os jogadores dos alto-falantes do parque. É claro que quaisquer desses jogadores que forem avistados devem ser detidos, e quem os detiver receberá uma grande recompensa. Apenas Shelly ganha uma estrela diferente, uma estrela de cor azul. Shelly diz que isso não é um bom sinal. E Bibi diz que quando uma estrela azul aparece para um jogador, significa que a recompensa dele ou dela é a maior de todas. Bom, continuando aqui nossa apresentação, o trem onde nossos bravos heróis estão de repente para e todos descem do trem. É nesse instante que Shelly diz que eles devem formar trios. Shelly, Colt e Jessie formam o primeiro trio e seguem para o norte, caminhando para a parte da frente do trem. Brock, Boo e Bibi formam o segundo trio e caminham para o lado oeste, à esquerda do trem. Bo, Nita e Leon formam o terceiro trio, caminham para o lado leste, à direita do trem. O Corvo afirma que vai sobrevoar o parque para ajudar na coordenação dos trios. Shelly diz que graças ao trem conseguiram desbloquear novas habilidades e entrega caixas de tamanho diminuto para Colt e Jessie. Colt diz que vai proteger Jessie juntos vão resgatar Pan, não importa o que aconteça. Jessie se acalma e passa a se concentrar na tarefa de conquistar a zona quente, por onde corre a energia elétrica do parque. Subitamente, o nosso trio de heróis é atacado por 3 atiradores ocultos, que tentam acertá-los. Jessie acerta um dos atiradores com seu arco que eletrifica, e ao retirar a máscara do atirador, fica assustado. É a própria Jessie, com uma roupa de Amazon. Assustados, os 3 tentam entender o porquê de existir outra pessoa com o mesmo rosto de Jessie, mas uma outra Shelly aparece, bem mais violenta, e começa a lutar contra a Shelly original. E Colt tenta ajudar, mas é acertado por outro atirador, outro Colt. Este também tem o mesmo rosto que o seu. Como vocês podem perceber aqui, eles encontraram as suas cópias do mal. Acontece que os 3 logo percebem que aqueles atiradores são clones seus, enviados pelo parque para neutralizá-los. Jessie, então, tira sua mochila e arma seu fiel escudeiro, o canhão, e diz aos parceiros para correr dali o mais rápido possível. O canhão começa a atirar em todas as direções, permitindo que o trio escape a tempo. Eles se encontram na zona quente e Colt tem a ideia de todos os 3 dispararem ao mesmo tempo. Shelly diz que isso pode ser perigoso e ela é que o único golpe especial deve ser o suficiente para desligar o sistema. Ela diz que vai usar seu golpe especial, enquanto Colt e Jessie lhe dão cobertura. Ela precisa de 30 segundos para a carga completa. Os 2 atiradores do mal arremessam o canhão de Jessie na direção dos nossos heróis e Jessie se irrita profundamente. Jessie então começa a acertar as cópias do mal de forma brilhante, neutralizando todas as Shelly, Colt e Jessie que se aproximam. Colt observa chocado. Jessie termina a tarefa e diz: "Eu sou a número 1. Shelly diz que seu golpe especial foi carregado totalmente e dispara com toda a força contra o sistema de energia do parque, o que inevitavelmente gera uma queda de energia sobrecarregando o sistema, que agora só possui 2 sistemas restantes funcionando. Shelly avisa o Corvo, por meio de um comunicador improvisado, que eles acharam no trem que a primeira zona foi conquistada. Corvo confirma e voa na direção dos 3 para ajudá-los a sair do local. Por outro lado, Brock e Boo discutem quem tem um ataque mais poderoso para derrubar o sistema. Eles estão em um impasse. Bibi põe um fim na discussão e diz que eles não estão sozinhos. Eles que aparecem várias cópias do mal do trio, todas atirando na direção deles. Bibi usa seu taco para defletir todos os tiros, enquanto Boo e Brock correm até a zona quente para desativar o sistema do parque. Brock então prepara seu golpe especial e o dispara, acertando com sucesso uma chuva de mísseis que o acerta tanto o sistema do parque quanto as cópias do mal. Bibi diz que a missão foi um sucesso, mas não demora muito. Diversos mini-robôs de combate invadem o local, com a intenção de eliminar o trio. Boo começa a disparar contra todos os robôs, enquanto Bibi usa o taco para golpear os mini-robôs do mal. Brock usa suas pernas para chutar os robôs como pode, já que seu lança-mísseis ainda está recarregando. No outro lado do mapa, Nita, Dion e Bo correm mais rápido que podem para alcançar a zona quente, enquanto fogem dos ursos das cópias do mal de Nita. Nita então decide usar sua super força para erguer uma rocha Renison na direção do sistema de funcionamento do parque, sem sucesso. Dion então tem a ideia de lançar todas essas lâminas contra o sistema de funcionamento, o que causa um pequeno curto-circuito, mas sem sucesso. Um tiro, um acerto, exclama Bo, e acerta uma flecha no sistema de funcionamento, que para de funcionar finalmente. Dion começa a ser atacado por suas cópias do mal que estão invisíveis, e pede ajuda de Nita. Nita se enfurece e começa a lutar ferozmente com as cópias do mal dela e de Dion. Entretanto, os 3 acabam capturados pelas cópias do mal e são detidos. Quando Bo, Nita e Dion parecem perder suas esperanças, Poco aparece e os salva com seu golpe especial, que Poco chama de Concerto da Morte, onde suas ondas musicais machucam os inimigos e restauram a vitalidade de seus aliados. Poco e suas 2 cópias do bem ajudam o trio em apuros e Poco diz que uma vez teve de lutar sozinho contra suas cópias, e os convence a formar um trio e se apresentarem. Leon pergunta como isso foi possível, e Poco retruca afirmando que o parque paga melhor assim. Agora, contando com a ajuda de Poco, nossos heróis se encontram no ponto de encontro, no centro do mapa, encontram todo o parque sitiado, com os robôs todos apostos para deter os jogadores que se atreverem a desafiá-los. A reviravolta. O grupo agora tem jogadores de diferentes estilos, e Shelly discursa na frente de todos. Ele diz que naquele dia, eles escolheram ser livres da programação repetitiva do parque, livres das batalhas contra suas vontades, livres para escolherem o que querem fazer. Todos gritam palavras de ordem e saúdam Shelly. Entretanto, Shelly acaba atingida por um tiro cheio disparado por Piper, que ri e diz que aquilo tudo não passou de uma grande encenação, irritando profundamente todos os jogadores que estavam do lado de Shelly. Piper está junto dos robôs de combate, de Rico e de Barry, além de Derek, que também foi formatado para assumir seu lado do mal. Colt se irrita com Piper por ela ter machucado Shelly, que está caída no chão. Pouco começa a curar Shelly, quando os jogadores começam a discutir. No entanto, Colt e o Douglas se rendem quando vem Pan, e ela ordena que todos se rendam. Parece ser o fim da insurreição.
O Park ainda está com problema no suprimento de energia. É nesse momento que Shelly perde as memórias e pergunta quem é Colt e o que eles estão fazendo. Colt pergunta por que Shelly não lembra de nada, e Shelly diz que só lembra que deveria estar batalhando. Colt então se dá conta de que o cheiro de Piper não só atordoou, eles apagam as memórias de quem é atingido por eles. Ele então tem a ideia de gritar em voz alta tudo o que aconteceu para reviver as memórias de Shelly e Pam. Quando tudo parece perdido, Colt lembra que Shelly lhe deu uma caixa e usa essa caixa para chamar o trem. E então o trem vem em sua direção, mas o trem não está sozinho. Dentro do trem estão Belly, Sam e o Prim, o trio mais casca-grossa do Star Park. Rosa, Sakura e Spike também aparecem para ajudar na luta. Belly desce e começa a arrebentar os robôs de combate, junto de Sam e Prim. Colt então avisa que não deixará o objetivo de Shelly ser esquecido, pede ajuda dos jogadores restantes, e uma grande batalha acontece. O povo voa na direção de Shelly e a leva para um local seguro. Colt diz para Belly que a ajuda veio na hora certa, e Belly diz que não veio antes porque estava ocupada, cuidando dos robôs de combate do outro lado do parque. E diz que a namorada de Colt, Shelly, era muito boa de briga, e ambas combinaram de ajudar uma a outra quando chegassem no computador central do parque. Uma pequena volta no tempo mostra como Shelly convenceu Belly a lutar ao lado dela. Shelly e Brock estavam recrutando jogadores pelo parque, quando avistaram Belly e Sam assistindo a luta de El Primo contra El Rudo. Shelly contou a Belly sobre a busca pela verdade do parque, quando Belly diz que tentou descobrir a verdade, mas nunca deu certo, pois o parque sempre enviava mais e mais seus robôs de combate para apagar quaisquer jogadores desobedientes às regras. Ela disse que toda vez que tentava chegar à verdade, ela e Sam eram detidos. Cansada de enfrentar os robôs e de nunca chegar na verdade, ela simplesmente desistiu para só criar armas melhores para enfrentar os robôs do parque, até que isso lhe puxou seu braço, que ela substituiu por um braço mecânico. Shelly fica estarrecida com a história de Belly e diz que Belly e Sam lutaram sozinhos por tempo demais, e que dali em diante Shelly vingaria Belly por toda a luta dela. Sam abraça Shelly e agradece, pois finalmente tinham recrutado mais alguém para a gangue do braço dourado, como se chamava o grupo de Belly e Sam. É o Primo então é derrotado por El Rudo, que vence a partida. Brock diz que o Primo seria um ótimo recruta para o grupo deles, e o Primo, mesmo machucado, aceita fazer parte do grupo de Brock, pois precisava que alguém o levasse para a enfermaria. Brock e Bull carregam o Primo, que é bastante enfático em agradecer aos jogadores pela ajuda. Agora de volta ao presente, Colt, Jesse e Brock lutam com um trio, derrubando robôs de combate com habilidade. Piper tenta acertar os seus tiros nos três, mas é detida por Bull, que com seu arco na mão impede os robôs de combate de se aproximarem e acerta os disparos de Piper. Quando os robôs de combate estão todos inertes após serem derrotados pelos jogadores, uma voz grave e intensa toma conta do parque e todos os jogadores são imobilizados. A figura obscura que os está observando, enfim, se revela como sendo Griff. Todos os jogadores ficam perplexos com a revelação de que Griff é o verdadeiro responsável por controlar o parque, e ele revela a verdade para eles. Há vários meses, Griff tinha o sonho de criar o maior parque de diversões que o mundo já tinha visto. Porém, ele não tinha nada além de um sonho. Até que ele conheceu homens muito ricos que aceitaram investir no sonho dele, desde que ele cuidasse de toda a parte operacional do parque. Griff aceitou a difícil tarefa, e quando terminou de construir o parque, ficou sem dinheiro para pagar os funcionários. Ele então teve a brilhante ideia de chamar vários atores para trabalharem por temporada, já que eles trabalhariam primeiro e só receberiam bem depois. Entretanto, Griff foi muito esperto, utilizando seus conhecimentos em engenharia, criou dispositivos que apagavam as memórias dos atores após o final do dia, e assim continuou recriando a diversão do Star Park, às custas das pessoas que ele havia contratado. Griff forçou os atores a trabalharem de graça por muitos meses, inclusive bloqueou as memórias de que alguns eram da mesma família, como Colt, Pan e Jess. E tudo teria dado certo se Shelly não tivesse sido tão intrometida. O confronto final, Shelly recupera suas memórias e desafia Griff para o combate. Todos os jogadores contra Griff. Se Griff vencer, ele pode apagar as memórias de todos e continuar com seu esquema nefasto. Mas se Shelly vencer, Griff libertará todos eles. Griff aceita a proposta de Shelly, mas tem um porém. Apenas 3 seres permitidos, e Griff anuncia que o robô chefão será o rival. Shelly escolhe Colt e Brock como seus parceiros de batalha, e diz que já pediu coisas demais para eles, mas pede que lutem ao lado dela uma última vez. Colt e Brock dão as mãos e dizem que eles são melhores amigos agora, e que amigos ajudam um ao outro. Os três unem as mãos e partem para a batalha. Os demais jogadores voltam a se envolver normalmente após Griff autorizá-los e ordena que eles sejam espectadores da arena de batalha. Griff controla o robô chefão, que está junto de 3 robôs de combate, o robô boxeador, o robô atirador e o mini robô. Uma luta de proporções míticas se inicia. Shelly e Brock atrás de robôs menores para os cantos da arena enquanto Colt atira no robô chefão. O robô boxeador tenta acertar Shelly, mas ela acerta o adversário em cheio e o destrói. O robô atirador tenta acertar Shelly, mas Colt aparece de surpresa e acerta a arma do robô atirador, que explode em centenas de pedaços. Brock acerta um robô chefão em cheio, deixando ainda mais furioso. O mini robô tenta acertar Brock, mas Shelly acerta o destrói. O robô chefão fica ainda mais rápido e mais violento, quase acertando Shelly e Colt, mas Brock consegue acertar mais o disparo, lançando o robô alguns metros de distância para trás. Shelly dá a ideia de todos usarem seus golpes especiais ao mesmo tempo. Colt e Brock concordam. Griff fica extremamente irritado com seu plano indo para o espaço. Então decide ele mesmo lutar contra os jogadores. Ele pula na arena, usa suas fichas como balas e tenta acertá-los. Brock diz que tem um presente especial para Griff e bombardeia Griff com seu super golpe, fazendo Griff se queimar e sair voando derrotado. O robô chefão então avança bombardeando nossos heróis. E Shelly e Brock se entreolham. E Shelly e Colt, na verdade, se entreolham com medo de usar seu super golpe juntos. Shelly salta por cima de Colt, que se lança junto usando seus joelhos e ataca por baixo enquanto Shelly ataca por cima. Colt dispara uma chuva de tiros enquanto Shelly dispara com toda a força, o que destrói o robô chefão e o combate chega ao fim. Após vencerem, os jogadores viram de alegria, pois estão finalmente livres. Piper fica assustado e tenta fugir, mas acaba sendo rodeada por Pan, Jesse, Beck e Sam, que dizem que Piper nunca mais irá ferir ninguém. Então aprendem junto de Griff e os colocam na prisão improvisada do Star Park. Uma grande porta se abre, os jogadores enfim veem que o cenário onde eles estavam era apenas uma localidade do gigantesco parque. Eles veem cenários que nunca haviam visto e dizem que um mundo de aventuras os espera. Shelly fica impressionada e diz que finalmente descobriu a verdade sobre o Star Park. E Colt e ela finalmente tem seu momento. Colt diz que Shelly era a verdadeira jogadora esse tempo todo, e que ele tinha medo de ser esquecido, por isso agia sempre como se fosse o jogador mais importante. Shelly diz que está tudo bem, então não há por que Colt ter vergonha. Jesse abraça Colt e pergunta por que demorou tanto para eles estarem juntos e que ela quer lutar de novo. Brock vai correndo até Shelly e Colt, com vontade de encontro com Rosa. Eles seguram um ao outro para não cair. Brock pergunta como nunca tinha visto Rosa antes, e ela disse que passava uma parte do tempo cuidando das plantas. Brock diz que quer jogar com Rosa, e Rosa diz que só aceita jogar com ele se ele ajudar a cuidar de Spike e de Sakura.
cactos que criaram vida própria. Brock se assusta com Spike e Sapphire. Todos os jogadores caminham para dentro dos cenários novos do Star Park, agora livres da revelação. Fim do filme. Ou será que não? Um novo inimigo? Em algum canto do parque, uma voz sinistra ecoa, rindo pela suposta vitória dos nossos heróis. Criaturas da noite, ouçam meu chamado e tremam de horror. Eu, Mortis, arauto da destruição, lhes trago o presente das trevas. Nesse momento, vários monstros, como o monstro de Frankenstein, Willow, a criatura das águas, NZ, a múmia que sai de sua tumba, se levantam atendendo ao chamado de Mortis, que aparece na cena pós-créditos de nosso filme, criando uma conexão com a possível sequência de Brawl Stars. Bom, pessoal, basicamente esse era o filme que eu tinha planejado de Brawl Stars. Agradeço demais a todo mundo que chegou até aqui comigo. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar esse vídeo, dizer o que vocês acharam do roteiro que eu escrevi, e é claro, né? Deixar a opinião de vocês, né, o que vocês acham que poderia ser melhor. Se vocês já jogaram Brawl Stars, eu tiver esse prazer de jogar Brawl Stars. E assim, agradeço demais a todo mundo que chegou até aqui, né? Esse vídeo ficou bem longo, na verdade. E, assim, eu basicamente levei umas 2 semanas para escrever esse roteiro, finalmente ele está pronto. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.